Bom, galera, estamos de volta à Estratégia Concursos e agora a gente vai começar mais um bloco de questões associado ao conceito de modelagem dimensional. E aí, desde já eu quero abrir um parêntese para você não se assustar com o seguinte, tá? Quando a gente fala de modelagem dimensional, no conceito ou no escopo, né, de assuntos que caem em provas de concurso, em especial na parte de Tribunal de Contas, aqui a gente vai encaixar algumas coisas que você pode, em alguns momentos, não aceitar. Por exemplo, a gente vai encaixar aqui os conceitos básicos de Business Intelligence, e aí você vai entender qual é a diferença entre Business Intelligence e outras estruturas. A gente vai encaixar aqui a parte de Data Warehouse e Data Mart, porque você precisa saber o que é um Data Warehouse e Data Mart para poder entender por que você vai modelar ele de forma distinta à modelagem relacional clássica que você aprendeu em outros momentos. E aí, para você carregar essa estrutura, que é a estrutura de um DW, você vai precisar entender como essa carga é feita por meio das ferramentas ETL. E as ferramentas ETL vão trazer dados de um conjunto de bases de dados OLTP, mais outras fontes de dados aqui, que não necessariamente são bases de dados relacionais, como documentos XML, até planilhas, né? Planilhas e outras fontes de informação. Essas fontes vão ser, digamos, extraídas por essa ferramenta ETL, carregada no seu DW. E aí, aqui no seu DW, você vai ter também a possibilidade de descrever ele num conjunto de estruturas, e aí a gente vai falar de fato dos esquemas relacionais, não, dimensionais, certo? Então, os esquemas dimensionais. E esses esquemas dimensionais são aqueles velhos e bons modelos, está esquemas, Snowflake, tem a diferença entre eles. Muita gente acha e fica querendo que o assunto de modelagem dimensional ele se restrinja a esse tópico, tá? Isso não é possível, tá, galera? Pelo amor de Deus, tá? Não é possível fazer com que esquemas dimensionais sejam um único conteúdo teórico lecionado nesse tópico. Por quê? Primeiro que você não vai entender muito bem as coisas. Segundo, porque as bancas elas extrapolam esse termo para tudo isso que a gente está mostrando aqui. E por fim, a gente vai entender que esses esquemas multidimensionais e os bancos de dados, Data Warehouse, etc., eles vão precisar de ferramentas OLAP para extrair os dados, né? Você pode extrair tanto por mineração de dados, tanto por meio de ferramentas OLAP. Tanto é que muitas vezes a gente chama o cubo ou a estrutura do Data Warehouse de cubo OLAP, né? E aí você vai precisar entender a diferença de OLAP para OLTP e você vai precisar entender várias outras coisas. A gente vai tentar, a partir dessas 10 questões que a gente vai fazer aqui, explicar e trazer o assunto de forma resumida, como a gente vem fazendo nessas resoluções de questões, tá bom? Vamos nessa? Vamos embora, né? Deixa eu trocar só a corzinha da caneta aqui, que veio para branca, volta para roxa. Vamos em frente aí. Primeira questão da aula de hoje. Vamos lá? Olha só. A respeito de Business Intelligence, olha só. Primeira questão, ele já começa trazendo para o escopo BI, né? E aí ele diz o seguinte, olha só. Business Intelligence pode ser definido como um processo inteligente que coleta, organiza, inteligente de coleta, desculpa, esqueci do D, de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados, que depois de processá-los ou de processados, geram informações para o suporte e para a tomada de decisão no ambiente de negócio. Então veja bem, lembra do fluxozinho que eu quase desenhei no slide anterior? Pois é, aquele é o fluxo que a gente chama do fluxo de Business Intelligence, ou inteligência de negócio, ou BI, como o pessoal costuma falar aí nas empresas de TI. Então, o BI, né, ele começa lá por meio das nossas bases de dados,
que são as nossas bases de dados OLTP, junto aqui com outras fontes de dados. Existe um processozinho de ETL que vai carregar os dados no nosso Data Warehouse, que é a nossa base de dados corporativa aí de análise, que é conhecida como base de dados OLAP. Essa base de dados vai permitir que você extraia os dados e os consulte por meio de ferramentas OLAP ou por meio, por exemplo, de mineração de dados. Vou colocar aqui DM, Data Mine, e isso aqui, desses resultados obtidos, eles vão dar suporte à tomada de decisão. Então, decisão. Então, o que você observa aqui? Tudo que ele falou faz sentido, né? Business Intelligence pode ser definido como um processo inteligente que coleta, organiza, os dados vão ser organizados, analisa, faz o compartilhamento e o monitoramento disso tudo e desses dados, e depois de processado gera informação de suporte ou tomada de decisão no ambiente de negócio. Pô, beleza, né? Definição coerente, consistente lá com qualquer autor que você possa citar. Então tá aí uma questão tranquila. Vamos em frente para a próxima questão. Questão 1, certa. Tá ok? Vamos em frente.